para vocês, que é o processo de ação e raciocínio pedagógico dos professores. Além de, como eu disse a vocês, ele queria entender como é que o professor pensa, né? Então, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o professor, apesar que esse quadro não foi construído por ele, foi construído por um teórico que estuda ele, que é chamado de Salazar, e construiu mas construiu a partir do que o Schumann fala, né? Então, o Schumann diz o seguinte, o professor, ele vai partir da compreensão, né? E o que é essa compreensão? São os propósitos, a estrutura do conteúdo, a ideia dentro e fora da disciplina. Por exemplo, e aí eu vou trazer muito exemplo da simetria. Por exemplo, eu preciso saber o que é a simetria, como é que ela funciona, quais são as articulações da simetria, que conceito é esse, né? A mesma coisa, por exemplo, vocês forem ensinar a função, vocês precisam saber como é que se dá a função, por quê, quais são as práticas, onde é que ela está na sociedade, onde é que se aplica. Então, vocês precisam ter uma compreensão, um domínio do conteúdo que vocês vão ensinar. Da compreensão, a partir dessa compreensão, vocês precisam viver um processo que é de transformação, né? E esse processo de transformação do conteúdo, que é uma etapa que ocorre antes do ensino, né? É uma etapa muito, vamos dizer assim, complexa, porque vocês precisam preparar o conteúdo, né, que é uma interpretação crítica e análise dos textos, da estruturação, da segmentação, do repertório curricular. Então, vocês precisam preparar, e geralmente para preparar esse conteúdo, o professor parte de um texto, ou de uma situação, problema, ou de algo. Você precisa pensar também numa representação, né? O uso de um repertório representativo, o qual inclui fazer uma analogia, usar uma metáfora, pensar num exemplo, pensar demonstrações de problemas, explicar outros, né? Então, você vai ter que pensar uma série de representações. Você vai ter que adaptar, aí olha como ele vai lá na base do conhecimento, veja, você vai ter que adaptar as características do aluno, então você precisa ter o conhecimento do aluno, né? Então, você precisa considerar as concepções que o aluno possa vir a ter sobre determinada coisa, dificuldades referente à linguagem, né? De que maneira eu posso explicar esse conteúdo, com que linguagem eu vou usar, elementos da cultura, muitas vezes uma palavra ou algo que não faça parte daquela cultura, da cultura do aluno, pode tornar o ensino do conteúdo difícil, então você precisa pensar nisso, pensar motivações, pensar a classe social, o gênero, a idade, as habilidades, os interesses, a autoestima, a atenção. Então, tem todos esses aspectos e características do aluno que precisam ser pensados quando você vai fazer a transformação do conteúdo, quando você vai tornar aquilo ali, organizar aquilo ali num planejamento, num plano de aula, né? E, por fim, você vai selecionar, escolher dentro do seu repertório de conhecimento, modos de ensino, organização, gestão, que caminhos, que adaptações e que caminhos você vai fazer. Aí, uma vez vivenciado todo esse processo de transformação, você vai para o ensino. E aí, o ensino é o fazer, gente, que é a gestão, né, do conteúdo, como é que você vai organizar aquilo na sala de aula, a apresentação, se você começa com uma situação problema, se você começa apresentando, conceituando, a interação que você vai ter com o aluno, se você vai fazer trabalho em grupo, se você vai fazer disciplinas, questionamentos, o humor, né, até mesmo para fazer uma piadinha você tem que pensar, né, aspectos de ensino aditivo, se é por descoberta, se é investigativo, ou seja, é o fazer do professor. E aí você vai para a avaliação, que vai ser a aferição da compreensão dos estudantes. Ele coloca nessa etapa separada, mas a avaliação ela ocorre durante, muitas vezes, o ensino, porque eu estou lá falando, né? Eu tenho um aluno, quando ele vinha,
geralmente eu coloco a situação, problema, os alunos vão resolvendo, e aí, quando eles vêm, eles já vêm olhando para a minha cara, porque dependendo da reação, do olhar que eu tenho, eles dizem, vamos refazer porque isso está errado. A professora nem falou, mas eu já sei que está errado. Porque muitas vezes, com o olhar, a gente já dá uma indicativa ali para o aluno do que ele deve ou não fazer. Então, essa avaliação, ela está ali ocorrendo o tempo todo, durante esse processo de ensino também, né? O teste da compreensão dos alunos, quando muitas vezes a gente está na sala de aula e faz uma pergunta, a avaliação que ocorre depois, quando a gente para ver o próprio desempenho, então há também uma autoavaliação, né? Há ajustes naquilo que a gente faz, o professor se avalia o aluno, ajusta aquilo que ele propõe para o aluno. Então, há momentos de reflexão, que é uma revisão, uma reconstrução, a gente pensar uma nova prática, fazer uma análise crítica do próprio desempenho de classe, né? Então, a gente está durante todo esse processo de reflexão, e aí o Schumann chega, que depois de vivenciar tudo isso, a gente chega numa nova compreensão do conteúdo, dos objetivos e de si próprio, gente. Então, por isso, o professor, nós, enquanto professores, nós temos que entender que nós estamos nesse processo, né? E vocês que estão se formando, que estão estudando licenciatura, e vocês estão no começo do processo, de um longo processo, que se vocês forem exercer a profissão de professor, vai ser um longo processo de ensino, de aprendizagem, de reflexão, e de nova compreensão. A gente está sempre pensando o conteúdo, a gente está sempre pensando e repensando aquilo que a gente vai fazendo na prática, porque a sala de aula, ela é extremamente dinâmica, né? Meus alunos me ensinam o tempo todo o que eu devo, para onde eu devo ir. A cada ano, quando mudo a turma, eu costumo passar 3 anos, que eu sou professora alfabetizadora, então eu costumo passar 3 anos com a turma. Então, eu aprendo durante 3 anos com a turma, e quando muda essa turma, e eu pego uma turma, eu volto para o primeiro ano e pego outra turma, é novamente todo um processo de conquista, de interação e de compreensão daqueles sujeitos e também de mim mesma. Né? Então, esse processo é contínuo de aprendizagem. Alguma dúvida? Meu Deus, que silêncio. Vou prosseguir. Então, o Schumann vai tudo ok, apontar... Luciana. Ok, né? Tá tudo certo. Ok. Estão gostando ou estão entediados? Não, tá muito bom, sim. Pronto. Qualquer coisa, diga, Luciana, fala mais devagar, fala mais rápido, vai com calma. Sinalizem, viu? Não, tá ótima. Tá ótima. Então, vamos lá. As fontes do conhecimento do professor. E aí o Schumann ele vai dizer o seguinte, olha, para o professor construir o seu conhecimento, além da sala de aula, que eu já falei tanto, ele precisa ter uma formação acadêmica na disciplina ensinar. Ele fala na disciplina ensinar porque ele estava olhando para o professor especialista, no caso vocês que são professores de matemática. Mas isso também é válido para o pedagogo, que é um professor generalista. Então, mesmo o pedagogo, que volta e meia leva uma crítica, por exemplo, eu sou pedagoga, às vezes sou criticada pelos matemáticos, porque dizem, você não sabe matemática, e eu sou criticada, como eu ando muito pelo campo da arte, me meto também no campo da arte, os arte-educadores também falam, você não é arte-educadora, né? Ou então, você não é artista plástico, ou você não é isso ou aquilo. Por quê? Porque a gente, de fato, não tem esse conhecimento especializado específico. Mas conhecimento, e aí, eu digo, no caso do pedagogo, a gente também tem
A habilitação, a gente, por ser professor generalista, a gente também tem que ter um conhecimento sobre língua portuguesa, a gente tem que ter um conhecimento sobre matemática, conhecimento sobre ciência, história, geografia, arte, e tem que ser um conhecimento profundo. Não adianta dizer, porque eu sou pedagoga, eu não sei, eu não tenho domínio, eu não tive a oportunidade de estudar isso profundamente. Por quê? Porque é o que eu estou dizendo para vocês. Conhecimento a gente começa antes de entrar na universidade, na educação básica, durante a universidade, pós a universidade e a vida toda, né? Então, essa fonte de conhecimento do professor, ela se dá na formação acadêmica, e aí ele vai dizer outra coisa, ele vai dizer que também nos materiais e contextos do processo de ensino institucionalizado, né? Então, é durante toda a vida, durante todo o exercício da profissão. A investigação sobre a escolarização, sobre as organizações sociais, sobre a aprendizagem humana, o ensino, o desenvolvimento e os demais fenômenos socioculturais que influenciam no que faz o professor. Então, o professor, ele não precisa, ele não basta ele ter o conhecimento apenas sobre o conteúdo que ele domina. Ele precisa ter um conhecimento amplo, ele precisa ter um conhecimento da sociedade. Caso contrário, ele vai ficar raso. Ele precisa ter também, uma coisa que eu venho pensando muito, justamente por andar com o pessoal da arte, a gente precisa ter uma formação cultural, né? Porque, e aí quando o Diógenes fala, a arte faz a gente olhar as coisas de uma outra maneira, isso é verdade, né? A arte faz a gente olhar a vida, aquilo que é cotidiano, de uma outra maneira. A gente tem um olhar mais, vamos dizer assim, mais... agora me faltou a palavra. Mas tem um olhar, vamos dizer, mais crítico e mais sagaz sobre a realidade, né? Então, é necessário que o professor, seja ele pedagogo, matemático, historiador, artista, ele vá a um teatro, ele assista bons filmes, ele veja bons filmes na internet, ele assista bons programas de televisão, ele leia jornal, ele leia literatura, ele tem uma formação cultural profunda, porque quanto mais profunda é a formação do professor, mais interessante ele é. Entendeu? Meus alunos adoram literatura, então eu vou ler literatura. Eu trabalho com crianças, então eu tenho que ter também um repertório de literatura infantil. E eu preciso ter também um repertório da literatura mundial, porque eu preciso também fazer relações entre a literatura infantil e a literatura mundial, né? Eu preciso também, através desses livros e da literatura, me estruturar enquanto sujeito, me estruturar enquanto pessoa. Então, essas fontes do conhecimento do professor, elas são diversas e são profundas, né? E são necessárias, né? Eu acho que vocês que estão aí começando, corram atrás. Não basta a universidade, não basta o curso de licenciatura. Vão ler outros livros, vão cursar outras disciplinas em outras áreas, cursar uma disciplina em arte, em história, né? A gente precisa ter um conhecimento amplo. Não se limitem àquilo que a área que você está oferecendo, a disciplina, o conteúdo, a disciplina, a licenciatura que vocês estão ensinam. Vocês têm que buscar fontes diversas de conhecimento, né? E o conhecimento que atribui a mesma prática. E aí, gente, os estágios são fundamentais, né? Quando você fala do licenciando, muitas vezes eu fui estudante e lá no curso de pedagogia a gente começava a fazer estágio no segundo período, já estava na escola. E isso ia ao longo de todo o curso. Eu fazia uns relatórios super complexos e super detalhados e cansativos, mas eles foram fundamentais, porque quando eu cheguei na sala de aula, eu conseguia olhar para meus alunos e enxergar e pensar sobre aqueles professores que eu observei. E aquelas práticas, muitas vezes, me ajudavam
a lidar com situações na minha sala de aula, com minhas situações, problemas. Olhar o outro professor resolvendo e fazendo ajuda muito a você pensar sobre si e quando você está... E, assim, ter bons modelos, né, para também exercer sua atividade. E aí, agora a gente vai falar dos domínios do conhecimento do professor de matemática, segundo Débora Boll. Na minha tese, eu usei os dois. Por quê? Eu vou explicar daqui a pouco. Então, a Débora Boll, deixa eu explicar quem é a Débora Boll. A Débora Boll, ela também é dos Estados Unidos e ela, atualmente, ela está... Eu esqueci de dizer, os dois são vivos. Ela tem uma atividade, na atualidade, muito voltada para a discussão sobre as crianças negras. O trabalho, ela tem um trabalho muito voltado. Agora, na atualidade, ela distanciou um pouco da discussão sobre conhecimento e o domínio do professor, e ela tem um trabalho onde ela vai olhar o conhecimento matemático em crianças negras, afrodescendentes, nos Estados Unidos. É um trabalho bem interessante e que está, assim, disponível. Então, a Débora Boll, ela começa lá na década de 90 a discutir o conhecimento do professor, né? E ela vai fazer uma revisão daqueles modelos teóricos que eu apresentei para vocês. Ela vai fazer uma revisão tendo o olhar focado no professor de matemática. Então, a grande contribuição que ela traz é justamente, ela vai olhar especificamente o conhecimento do professor de matemática, com base naquilo que o Schumann tinha proposto. Então, ela vai utilizar alguns conhecimentos e refazer outros, né? E ela vai dizer o seguinte: o conhecimento matemático para o ensino, ele é semelhante ao conhecimento do matemático, que outros profissionais utilizam, né? Então, ela vai dizer, olha, o conhecimento para ensinar determinada coisa é igual ao conhecimento que qualquer outro profissional, que um engenheiro utiliza, que um matemático utilizaria, um matemático bacharel utilizaria, que um arquiteto utilizaria, e ela vai dizer mais ou menos isso. Contudo, existem tarefas que são específicas do ensino. E aí, novamente, ela vai dizer, entra naquela questão, não basta saber um conteúdo, não basta dominar o conteúdo, você tem que saber ensinar. E ela vai dizer que existem tarefas que são específicas do ensino, como saber a origem do erro de um aluno, né? Empreender a definição de um conceito ou objeto e desenvolver um procedimento. E aí ela vai organizar os domínios do conhecimento dela da seguinte forma: em conhecimento específico do conteúdo e conhecimento pedagógico do conteúdo. No conhecimento específico do conteúdo, que vocês vão ver aqui, ela vai dizer o seguinte: esse conhecimento específico do conteúdo matemático, ele tem que ser um conhecimento comum do conteúdo, como ela disse anteriormente, é um conhecimento que qualquer pessoa que estudou matemática deve ter, né? Então, qualquer pessoa que estudou matemática na educação básica, ou até mesmo no ensino, na educação básica, vamos dizer assim, que é onde a matemática é igual para todo mundo, vai ter determinado conhecimento, e esse conhecimento é comum. Aí ela vai dizer o seguinte: no entanto, um professor, além de ter um conhecimento comum, ele precisa ter também um conhecimento especializado do conteúdo, que é um conhecimento que vai além do saber fazer, que é um conhecimento que vai além do saber identificar se algo está errado ou certo. É um conhecimento onde eu vou saber identificar o porquê o aluno errou. Que concepção o aluno tinha quando cometeu aquele erro? Que conhecimentos provavelmente foram utilizados por ele e que provavelmente que ensino ele teve anteriormente para gerar determinada concepção e promover determinado erro, né? Então, o conhecimento especializado do conteúdo vai ser um conhecimento extremamente complexo e profundo. E aí ela vai falar também o conhecimento do horizonte.
Lembra que eu falei, quando eu estava apresentando lá em Schumann, conhecimento do currículo? O Schumann, quando ele fala lá do conhecimento do currículo, ele não traz a ênfase sobre esse aspecto do horizonte. Ele vai dizer apenas que o conhecimento ele precisa ser vertical e horizontal. A Débora Boll, ela vai tirar aquilo ali, vai dar uma ênfase maior a esse conhecimento do horizonte. Porque ela vai dizer que não basta o professor ter o domínio desse conteúdo, né, e saber quando ele vai ensinar esse conteúdo, mas ele precisa também saber como é que esse conteúdo vai se dando e vai se tornando cada vez mais complexo, para que ele possa mexer ali e ensinar aquele conteúdo. Ele precisa saber que aquele conteúdo estabelece conexões com outros conteúdos do campo da matemática, ou seja, conexões que são intramatemáticas, mas também conexões que podem ser interdisciplinares, ou seja, com outras áreas de conhecimento, e conexões que podem ser até transdisciplinares, né? E a gente falando sobre essa perspectiva também. E aí, a Débora Boll, ela vai dizer isso aqui, ela vai organizar isso quanto conhecimento específico do conteúdo, né? E aí, quando ela vai olhar o conhecimento pedagógico do conteúdo, ela vai dizer o seguinte, o professor precisa ter o conhecimento do conteúdo e dos estudantes. E aí, assim como o Schumann, ela vai dizer, o professor precisa saber quem é esse estudante, quem é o sujeito para quem ele está dando aula. Se ele não souber quem é esse sujeito, tudo isso aqui não serve de nada. Eu só posso organizar o conteúdo, pensar no horizonte do conhecimento, nos conhecimentos especializados em função do estudante que eu tenho, para quem eu ensino, né? Pensar o currículo, né? E assim como o Schumann, ela vai dizer pensar o currículo, mas aí ela vai dizer que esse currículo, ele não se restringe apenas a ter um conhecimento daquela grade curricular, das habilidades, e como essas habilidades se dão ao longo do tempo. Ao contrário, eu preciso saber também quais são os materiais que são propostos, quais são a proposta, né? E como é que esse currículo ele pode ser estruturado na sala de aula. Né? Pensando que o conhecimento do currículo não se dá apenas naquilo que está, vamos dizer assim, como a Thalia diria, na noosfera, né? Mas aquilo que está também na sala de aula. Aquilo que acontece, de fato, no chão da sala de aula, né? E aí ela vai falar aqui do conhecimento do conteúdo do ensino. E aí entra novamente na questão de eu saber ensinar, de eu saber transformar aquilo que eu compreendo em algo que seja compreensível para o aluno, né? E assim como o Schumann, ele vai considerar todos aqueles aspectos, de eu saber explicar determinado aspecto, organizar a sala, dar bons exemplos, como formas de representar determinado conteúdo, e tudo isso acontecendo durante a ação, né? A ação pedagógica, a didática, vamos dizer assim.